Então, muito bom dia a todos, muito bom dia a quem nos está a acompanhar este podcast. Muito obrigado por estarem aqui hoje connosco. Este é um tema dedicado à imigração em Portugal. É um tema que está, pelas boas e pelas más razões, por vezes, infelizmente, no topo da agenda da discussão em termos de opinião pública. Mas nós, para o Grupo Elo, é um tema particularmente importante e é um tema que merece estar no topo da nossa agenda e que justifica continuarmos na senda de abertura de espaços de diálogo e de partilha de ideias acerca de assuntos relevantes para o nosso tecido empresarial. O agradecimento aos nossos convidados que queria apresentar um pouquinho mais à frente. Apresento-me para já a mim próprio, portanto sou o Rui Filhais, sou administrador executivo do Grupo Elo. O nosso grupo integra 12 empresas, 6 marcas comerciais e 15 serviços. Para ter uma ideia, temos cerca de 5.000 colaboradores ao nosso serviço e atuamos na área de recursos humanos, outsourcing, telecomunicações, mediação, com um volume de faturação na casa dos 95 milhões de euros. Bom, mas na origem desta galáxia empresarial está uma pequena empresa. É uma história de vida, como muitas vezes em Portugal. Uma empresa com um cunho familiar, marcada por fortíssimos valores, e o principal desses valores é o humanismo. Esse é o valor que mais nos anima no cotidiano da nossa vida empresarial. Porquê? Porque as pessoas são o nosso maior tesouro. Na Elo valorizamos, acima de tudo, o lado humano da vida e dos negócios. E, para ter uma ideia, numa empresa como a nossa, em que somos humanistas por convicção, em 5.000 colaboradores que temos, 2.050 são estrangeiros. São pessoas que escolheram o nosso universo empresarial para prosseguir o seu projeto de vida, para prosseguirem o seu sonho em Portugal. São 2.050 trabalhadores, quase 50 nacionalidades diferentes. Em Portugal, esta presença é uma presença que corresponde percentualmente a cerca de 5,2% da população nacional. A presença de pessoas estrangeiras em Portugal são, para ter uma ideia, 630 mil trabalhadores que em 2021 contribuíram com 1.500 milhões de euros para a segurança social, e são eles, muitas vezes, que vão e que têm resolvido o problema de penúrias de mão de obra em setores como a agricultura, a hotelaria e a restauração. E num tema que divide opiniões, como sabemos, é importante assumirmos valores, saber onde é que estamos e para onde é que nós queremos ir. E no Grupo Elo acreditamos claramente num mercado de trabalho aberto a todos. Um mercado de trabalho para pessoas independentemente da sua etnia, da sua origem territorial, da sua história de vida, da sua orientação sexual, política, religiosa ou outra, e da sua nacionalidade. O nosso selo, temos um selo, por acaso não tenho aqui ao peito, mas é um selo que nós estampamos em todos os processos de recrutamento, que diz "We say hello to everyone". Isto está bem a medida e o peso do nosso compromisso com a sociedade e com todos aqueles que procuram em Portugal encontrar o seu projeto de vida. Muito obrigado por partilharem connosco esta convicção e por estarem aqui hoje para partilhar experiências e visões sobre a melhor forma de lidar com este tema. E para falar aqui connosco temos a sorte e o prazer de ter nesta sala, aqui do meu lado esquerdo, Sónia Pereira, Alta Comissária para as Migrações, que nos trará uma visão de um instituto que tem por missão apoiar justamente as políticas públicas em matéria de migração e que são relevantes para a atração e para a integração de comunidades migrantes em Portugal. À minha frente tenho a Teresa Bacelar, vereadora da Câmara Municipal de Oeiras, que connosco vai partilhar uma visão de uma autarquia que é particularmente empenhada no acolhimento e inclusão de cidadãos estrangeiros e que valoriza a multiculturalidade. Aliás, hoje é o dia da multiculturalidade, ainda bem que aqui estamos também para o sinalizar, como fator de coesão e desenvolvimento local. E, finalmente, Luís Castanheira Lopes, muito obrigado também por ter vindo, é administrador do Grupo Pestana e CEO das Pousadas de Portugal. E também nos traz a visão de um grupo empresarial particularmente empenhado e com reconhecidas práticas de integração em matéria de emprego e de inclusão de trabalhadores migrantes. Vamos então às questões, que serão seguramente muitas, mas vamos ter aqui o cuidado e a atenção de, no espaço de cerca de 50 minutos, percorremos alguns dos aspectos, algumas das dimensões que compõem este tema multifacetado, este mosaico na prática de temas que integra a questão da migração. Disse há pouco que é um tema que não é pacífico, sabemos isso, e não é aqui que vamos discutir, obviamente, questões de natureza ideológica, mas, no entanto, cresce, diria eu, a convicção na sociedade portuguesa que os imigrantes são uma parte fundamental do futuro da nossa sociedade. Sr. Alta Comissária, que retrato podemos nós hoje fazer, ou que poderá fazer, a partir do cargo que ocupa, sobre a situação que vivemos em Portugal relativamente à presença destas comunidades na nossa vida coletiva?
Muito obrigada e bom dia. É com muito gosto que estou também aqui hoje a participar nesta conversa com a perspectiva do Alto Comissariado para as Migrações, como já aqui foi dito, o Instituto Público que tem esta missão de acompanhar a realidade da imigração no nosso país na perspectiva da política pública e de promoção da integração de todas as comunidades migrantes, portanto, no fundo, criar condições para que este processo seja uma mais-valia para o país, para as empresas, para a nossa sociedade nas suas várias vertentes. Uma dimensão fundamental do entendimento das migrações e do meu ponto de vista é que as migrações fazem parte da história da humanidade e muitas vezes quando pensamos neste debate, as migrações sim ou não, é um pouco difícil fazer essa escolha porque as migrações construíram a nossa humanidade e também fazem parte da nossa vida contemporânea, que tem algumas particularidades na Europa e em Portugal. E qual é o momento histórico em que nos encontramos e como é que as migrações fazem parte deste nosso momento histórico. É uma sociedade muito envelhecida, a sociedade portuguesa é uma dessas sociedades, das mais envelhecidas no mundo, 166 idosos por cada 100 jovens, assim como também um declínio demográfico. Os nossos saldos naturais são negativos e com tendência a agravar-se. E, portanto, é neste contexto que as migrações contribuem para a vitalidade demográfica de Portugal, de muitos outros países no mundo e necessariamente da Europa. Os estrangeiros que chegam aos nossos países e a Portugal são mais jovens, mais ativos. O rácio é de 102 idosos por cada 100 jovens, têm uma taxa de fertilidade também superior, o que quer dizer que estamos a reforçar, através das migrações, a vitalidade demográfica do nosso país. E nenhum país sobrevive, e muito menos prospera, sem população. E, portanto, é fundamental entendermos as migrações como um dos motores do desenvolvimento nesta nossa época histórica, como foi de outras formas também em momentos ao longo da história. E é nesse sentido que nós também trabalhamos para alimentar este processo com todas as condições e, como aqui foi dito, com a dignidade com que as migrações e os migrantes merecem ser tratados nestes processos. Também do ponto de vista de um território como Oeiras, o retrato que é feito ou que pode ser feito sobre a importância destes fluxos está em linha com esta visão que foi agora partilhada? Sim, sem dúvida. Oeiras tem uma tradição de grandes fluxos migratórios. Inicialmente, pessoas que vinham do interior do país, não é? Que vinham de Trás-os-Montes, do Alentejo, e nós temos uma população muito rural no interior, se é que se pode dizer interior de Oeiras, não é? Algo que tem 9 km de distância não temos muito interior, mas na zona mais para cima do concelho e depois mais tarde com os Palopes e agora, mais recentemente, as outras nacionalidades. Nós temos 119 nacionalidades em Oeiras, residentes em Oeiras, e não temos 5% da população, temos 8% da população de Oeiras é de fora de Oeiras, é migrante, vamos dizer, é imigrante. É muito interessante chegarmos às escolas de Oeiras hoje em dia, porque realmente parece sei lá, vemos crianças de todas as cores, pretas, amarelas, roxas, verdes, de caracóis, louras, tudo. Nós temos de tudo e acho que isso é uma grande riqueza que nós podemos dizer, esta diversidade que existe em Oeiras, só nos pode enriquecer enquanto população e, como disse aqui a Sónia, claro que contribuem para a mão de obra sem dúvida alguma. Nós temos, como se sabe, muitas empresas em Portugal, milhares de empresas em Oeiras, centenas multinacionais que necessitam realmente de muita mão de obra e, se não for esta mão de obra, se não for este rejuvenescimento da população, nós, Europa, nós, Portugal, porque nós hoje em dia já não podemos falar só deste território pequenino que é Oeiras, temos que falar em Portugal, Europa. Nós não conseguimos subsistir sozinhos, a nossa população está a envelhecer sem dúvida e precisamos destes fluxos para ter estes, como é que se pode dizer, estes boosts de pessoas para realmente termos uma população... É uma revitalização Exatamente. do nosso tecido sim. humano e empresarial também. Claro que sim.
No tecido empresarial, calculo também o Grupo Pestana, que está presente em todo o território nacional, até inclusive nos Açores. Calculo que também este tema seja particularmente sensível do ponto de vista da organização, da força de trabalho e também do próprio projeto empresarial. O que é que nos diz sobre isso? Ora bem, antes de mais nada, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite e gostava de dizer que, não vou dizer, em termos de filosofia, não vou dizer nada diferente daquilo que já foi dito pela Sra. Alta Comissária e pela Sra. Vereadora. Mas pode dizer, quer dizer, não... Mas não digo não por respeito humano, mas porque concordo. Percebo perfeitamente. Gostava era de colocar a perspectiva do Grupo Pestana num plano ligeiramente diferente. Porquê? O Grupo Pestana... Para o Grupo Pestana, vamos lá ver, estrangeiro e imigrante tem a ver muito com diferença. Nós dizemos, não, tem a ver com igualdade. Gostava de dizer que o Grupo Pestana está em Portugal e mais 15 países. Portanto, estrangeiro, imigrante, nós é que somos os imigrantes lá, mas eu quando vou lá trabalhar também não me sinto lá imigrante. O Grupo Pestana está na Europa, está na América do Norte, na América do Sul e em África. Portanto, 3 continentes, 15 países, além de Portugal. Nós falamos na nossa organização muitas línguas oficiais. Desde logo o português, porque estamos em Portugal, no Brasil, Cabo Verde, Santo Tomé, Moçambique, mas também o francês, porque estamos em Marrocos, o inglês, porque estamos em Londres, estamos nos Estados Unidos, o espanhol, porque estamos na Argentina. Depois, em termos de religião, estamos nos países não católicos da Europa, nos países católicos da Europa, estamos nos países africanos, onde há um mosaico de cultura, estamos em Marrocos, que já tem uma religião maioritariamente muçulmana. Portanto, a nossa convivência com a diferença é algo natural, não faz parte, não é um tema. Para nós, a diferença civilizacional, cultural, é uma força na prática, não é? É normal. Nós convivemos com ela, é a nossa realidade. E por isso até me custa às vezes estarmos aqui a explicar porque é que tem que ser assim. A Sra. Alta Comissária disse isso lindamente, mas quer dizer, é quase, é tautológico para nós falar disto, porque a nossa realidade é essa. Portanto, isto é o Grupo Pestana na sua perspectiva internacional. Depois, se olharmos para a nossa realidade portuguesa, continental, Açores e Madeira, já agora o Grupo Pestana nasceu na Madeira em 1972 e, portanto, não posso deixar de falar na Madeira. Estava a associar às pousadas. Às pousadas. Também temos pousadas na Madeira nos Açores. Temos uma pousada em Câmara de Lobos, que é agora uma realidade recente, mas estamos lá. Mas no que diz respeito só a Portugal, nós temos cerca de 30 nacionalidades diferentes. E temos cerca de, neste momento, que atenção, não estamos na época alta, pois na época alta este número aumenta necessariamente, estaremos neste momento cerca de 150 pessoas estrangeiras em Portugal. Mas que depois, quer dizer, nasceram lá fora, mas os cabo-verdianos, entanto, já têm nacionalidade portuguesa, são lugares de nascimento. Tá bem, e a minha mulher também nasceu em Angola. E não é por isso que não é portuguesa. Portanto, para nós este tema está absolutamente assumido. Digamos que aqui não há o princípio da diferença, há o princípio da igualdade. E gostava de deixar para a segunda parte outras referências à nossa atividade. Eu pego nessa ideia da igualdade porque, de facto, a diversidade, tratar de forma desigual aquilo que é desigual e igual aquilo que é igual, é um princípio fundamental das políticas públicas. Mas diria que no caso do Alto Comissariado, há algumas dessas políticas que são mais críticas em determinados momentos da nossa vida coletiva. E há pouco falávamos sobre a questão do Covid e como foi difícil até a articulação com algumas comunidades imigrantes desse tema. Neste momento, olhando para as políticas públicas que temos pela frente e os desafios que temos pela frente, quais são as políticas que neste momento são as mais críticas, as mais prioritárias, aquelas que podem impactar de uma forma mais
intensa naquilo que é o nosso grande objetivo também de inclusão social, mas também ao mesmo tempo de garantir que o nosso tecido empresarial tem um mercado de trabalho saudável. Aquilo que é a visão do Alto Comissariado para as Migrações e também a sua prática está muito relacionada com garantir que os migrantes têm acesso a tudo o que pode colmatar a desvantagem que tenham por serem imigrantes. Por exemplo, as questões da informação para acesso à regularização é uma dimensão fundamental que afeta os cidadãos estrangeiros em Portugal e que não afeta os nacionais. Portanto, temos que criar os mecanismos para dar esta resposta que é específica das pessoas migrantes. E apoiá-los nestes processos de regularização é uma dimensão fundamental e é também uma área que é muito sensível para as empresas e, por exemplo, é uma área onde nós temos estado a investir cada vez mais em organizar sessões de formação para as empresas sobre leis de estrangeiros, de que forma é que é seguro contratar uma pessoa imigrante para uma qualquer área de atividade e notamos que existe muita necessidade também junto das empresas em compreender melhor estes mecanismos que são absolutamente fundamentais para a contratação de mão de obra estrangeira e que não se coloca no caso dos trabalhadores nacionais. Também as questões relacionadas com o acesso à aprendizagem. A língua portuguesa coloca-se ainda para muitos migrantes, não tanto para os migrantes de muitos países PALOP, de forma mais abrangente até CPLP, mas cada vez mais os imigrantes em Portugal são de diferentes origens. E, portanto, este investimento naquilo que agora se designa o português língua de acolhimento tem sido também uma das áreas de intervenção da política pública fundamental. E também aqui, mais uma vez, as empresas têm tido um papel muito importante. Há empresas que já estão a organizar, em parceria, por exemplo, com o IFP, aulas de português para estrangeiros, de português língua de acolhimento nas suas instalações. E estas iniciativas devem ser complementadas também com outros grupos informais, com a possibilidade de haver contacto entre cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros que, por exemplo, estão a trabalhar numa empresa para fomentar a aquisição linguística e todas essas iniciativas são muito relevantes para os trabalhadores estrangeiros e permitem colmatar esta desvantagem que os trabalhadores estrangeiros podem ter, assim como também a área do reconhecimento, valorização das competências, criar mecanismos também para se poderem reconhecer e valorizar as experiências que muitos destes trabalhadores estrangeiros já trazem dos seus países de origem. E aqui deixar um alerta também que estas experiências podem não ser necessariamente certificadas, mas as empresas têm muitas vezes mecanismos próprios para avaliar a existência dessas competências, ao contrário dos serviços públicos que muitas vezes não têm, mas para uma empresa é muito fácil verificar em contexto de trabalho se aquela pessoa já tem uma experiência ou não, diz que foi eletricista, não tem nenhum documento que prove que foi eletricista. Mas num contexto empresarial é muito fácil perceber se aquela pessoa tem competências de eletricista ou não e poder também valorizar essa experiência, assim como também outras experiências de vida que são muito importantes e que não passam necessariamente por uma profissão ou por uma ocupação, mas estão relacionadas com contextos de origem e esta perspectiva também da diferença cultural é fundamental para a inovação, para gerar novas ideias, para estes encontros que nós podemos proporcionar. Uma das iniciativas que nós reforçámos recentemente em parceria com o IFP foi a dos gabinetes de inserção profissional dirigido a imigrantes, são os chamados GIP Imigrante, complementam a rede nacional dos gabinetes de inserção profissional e permitem trabalhar de forma mais especializada também junto das empresas e dos imigrantes estas questões relacionadas mais diretamente com a inserção no mercado de trabalho, assim como também através dos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, do Alto Comissariado para as Migrações, o Gabinete de Apoio à Empregabilidade, tem trabalhado de forma muito mais próxima com as empresas, até recentemente, por exemplo, em parceria com o Fórum Turismo, na Bolsa de Empregabilidade, que tem sido também um mecanismo importante para promover o recrutamento direto de imigrantes. A existência de intermediários, muitas vezes pouco credíveis, cria constrangimentos quer para as empresas, quer para os imigrantes, quer para este funcionamento que nós queremos que seja saudável e que garanta todas as condições de dignidade
para os trabalhadores. Portanto, através deste gabinete, que é gerido diretamente pelo Alto Comissariado para as Migrações, temos também proporcionado muito deste contacto direto entre as empresas e os trabalhadores imigrantes. E não vou alongar-me mais. Seria um prazer até completar todo esse painel de políticas, mas de facto há algumas que são particularmente críticas em determinados momentos da nossa vida coletiva. Eu calculo que o município de Oeiras também olha para este tema como um tema de responsabilidade também municipal. Há um conjunto de dimensões que compõem também este objetivo de inclusão social, que seguramente também têm as suas prioridades. E gostaria de ouvir um bocadinho sobre como é que o município de Oeiras olha para este tema e que políticas é que neste momento estão a ser desenvolvidas. Bom, como estava aqui a dizer, tudo o que a doutora Sónia falou existe em Oeiras. O JIP para os imigrantes, toda esta dificuldade que existe em aceder à informação, nós temos na internet todo o manual em português e em inglês, como é que as pessoas se podem legalizar. Por outro lado, temos um guia de recursos, de respostas que os imigrantes podem beneficiar. Temos um guia de recursos do Serviço Nacional de Saúde. Pertencemos às redes e estas redes são muito interessantes. A rede portuguesa, por exemplo, de cidades interculturais, que vem da rede europeia do Conselho da Europa, e há onde partilhamos práticas e acabamos por saber o que é que se está a fazer, a replicarmos, etc. Mas, acima de tudo, e o que eu acho que é mais importante, que era o que estava aqui a dizer o senhor Luís, que estava o Luís a dizer, o que é importante em Oeiras é que todas as políticas e todas as respostas e tudo o que fazemos é para todos. Não há nada onde esteja escrito que ninguém pode beneficiar de uma creche, de um lar, da habitação, etc., porque não é de Oeiras. Isso não existe. Todas as respostas são para todos. Por exemplo, e eu sei que quero falar na habitação. A habitação... Já lá vamos. Já lá vamos. Está bem. Então, pronto. Então, vamos políticas públicas por esse exemplo, muito sim. Importantes que nós valorizamos e temos um olhar especial para os migrantes, para o multiculturalismo, tanto que achámos importante tornar este dia, o dia 21, como o Dia Municipal para as multiculturas todas que existem em Oeiras, mas sempre um olhar focado, mas sempre numa de integração e de inclusão nas nossas políticas, que são para todos. Muito bem. E o Grupo Pestana, como é que olha para as políticas públicas e como é que se posiciona com as suas próprias políticas para dar resposta às necessidades que tem quando trabalha com tantas nacionalidades, com tantas pessoas, tantas nacionalidades diferentes? Muito bem. Gostava de sublinhar um ponto que a Sra. Alta Comissária há bocado referiu, que é fundamental para nós. Aliás, penso também para toda a comunidade empresarial, para a Talanter, que, aliás, nosso parceiro na atividade hoteleira, que tem a ver com a legalização das pessoas. Porque nós queremos ter a nossa atividade desenvolvida com normalidade, mas vamos lá pôr isto um bocadinho agora pela negativa. Não queremos ser elementos de auxílio à imigração ilegal. Há regras com que os Estados se dotam e é importante observá-las. E, nesse aspecto, o trabalho do Alto Comissariado e de outros serviços, como, por exemplo, o Serviço de Jesuítas para refugiados, é importante, mas aqui temos a Sra. Alta Comissária, que realmente fizeram um bom trabalho, e aqui quero sublinhar a alteração da lei dos vistos, que ocorreu recentemente e que é um elemento importante para as empresas. Porquê? Porque nós queremos contratar pessoas, estrangeiros ou não, mas no caso dos estrangeiros, mas não queremos incorrer em nenhuma situação. E considera que essa informação é uma informação clara? Há alguma desinformação nesta matéria? É fácil... E nós vemos nos jornais quem se queixa de que vai bater à porta de empregadores que dizem: então, mas lá o que é que tens? Tens aqui um visto de procura de trabalho. Há todas as tens de trazer uma autorização de residência. Vocês também têm esse problema? Nós, admito que também tenhamos esse problema, temos se calhar menos problemas, também o facto de sermos uma empresa grande e termos estrutura
estruturas e termos colegas meus formados e informados sobre essas matérias, se calhar facilita mais do que empresas pequenas que não têm uma estrutura tão profissionalizada na admissão. Aquilo que eu quero dizer é, a nossa experiência é a de que houve uma melhoria, a mudança da lei em matéria de vistos veio aproximar-se mais da necessidade das empresas. Depois estamos todos, a começar por nós, a já aplicar devidamente a lei, isso é um outro tema. Mas também é uma coisa recente e também o caminho faz-se andando e estamos a fazê-lo. Eu acho que este ponto é muito importante. E digo isto porque, da experiência, já agora, que há uns anos tivemos, já lá vão um par de anos grande, mas nós, exatamente porque temos estabelecimentos no estrangeiro, outras empresas no estrangeiro, houve uma altura em que trouxemos trabalhadores nossos de um país, por um lado, para os formar melhor cá, e por outro lado para ajudar a resolver os problemas de escassez que tínhamos na altura, e tivemos problemas com o Ministério Público porque os vistos não estavam lá de acordo com as regras. Está a ver? Portanto, confrontámos-nos com esse problema. Mas foram lá formar a outros mercados emissores? Fomos lá buscar trabalhadores nossos para os formar, no caso, cá. Certo. Pronto. E essa parte estando coberta é bom para as empresas. Aquela que é a nossa experiência nós temos a vários níveis. Contratamos pessoas em Portugal e contratamos pessoas no estrangeiro. Já estamos a contratar pessoas diretamente no estrangeiro. Porquê? Precisamente porque temos empresas lá, temos estabelecimentos lá e a lei passou a permitir essa possibilidade. Por exemplo, de Cabo Verde para Portugal, por exemplo, de Marrocos para Portugal, e nós contratamos pessoas lá que trazemos para cá. Esta situação, há uns anos, deu problema e, portanto, a alteração da lei dos vistos veio facilitar esta realidade. Portanto, também contratamos depois pessoas cá, que apareceram em Portugal com visto de turista, mas que depois aceitaram propostas de emprego, ou que já estavam em Portugal, legais ou ilegais, porque havia pessoas que tinham entrado e que, entretanto, bateram à nossa porta e nós, primeira coisa, CEF, que é para ter pelo menos o registro do CEF, e a partir do momento em que entrou em contacto com o CEF, se a pessoa não fez a entrevista, muito bem o CEF reconhece que a partir daí a pessoa, até à realização da entrevista, está legal. Situação que a lei agora acolheu diretamente, mas que já estava na prática do CEF. Portanto, nesse aspecto não temos uma má experiência, temos uma boa experiência Esta nova dimensão associada à livre circulação no espaço lusófono, do ponto de vista empresarial, é crítico, ou não é? Do ponto de vista empresarial é crítico e é relevante porque são pessoas que chegam a Portugal, a barreira da língua está vencida, porque é um ponto, sobretudo nesta nossa atividade, eu agora falo aqui mais pela atividade turística hoteleira, é de pessoas para pessoas, capital intensivo, precisamos. E quando o nosso recepcionista, quando o empregado de mesa entra em contacto com o cliente, se puder falar português, melhor. Não é uma situação de absoluta necessidade, mas é melhor, não é? E portanto, os trabalhadores que vêm do espaço lusófono têm essa vantagem de falarem português e depois nós damos a formação técnica. Deixa-me perguntar aqui a Sra. Alta Comissária, tendo em conta a reestruturação, aliás, a extensão do CEF e o lançamento desta nova dimensão de política, nós estamos verdadeiramente preparados para dar esse passo em frente para que a circulação dentro da CPLP traga também, do ponto de vista, neste caso empresarial, notícias positivas? É um processo que está em curso, não é? E, portanto, como todos os processos, poderá ter alguns constrangimentos, mas já é uma vantagem. Recentemente o CEF lançou o procedimento automático para a obtenção das autorizações de residência CPLP para cidadãos que já estavam com uma manifestação de interesse submetida até 31 de dezembro ou que tiveram entrada regular em Portugal ainda antes do final do ano passado e, portanto, isso já está a acontecer. Estas pessoas que estavam ainda no processo que é mais moroso e lento de obtenção de uma autorização de residência
passam desde já a ter acesso facilitado à autorização de residência e a poderem usufruir de todos os direitos que vêm associados a essa autorização de residência. É um processo que está a ser faseado, portanto abrirá uma nova fase com outros requisitos, não é? Para outras pessoas possam aceder também à autorização de residência, e também junto destes países de origem está em preparação o acesso à informação que vai permitir às pessoas virem mais informadas e também perceberem que agora existe este mecanismo. Portanto, é um processo que está em implementação e que, como também aqui já foi dito, trará muitas vantagens para empresas interessadas em recrutar trabalhadores estrangeiros com todas as condições e de forma regular. E isto é muito importante para prevenir situações de exploração, aproveitamento das desvantagens dos imigrantes que estão mais frágeis e em situação irregular. E, portanto, é sem dúvida um avanço para a forma como as empresas podem aceder também a trabalhadores com toda a regularidade. Pegando nessa nota de fragilidade, todos nós constatamos, e recentemente, um conjunto de episódios que, pelas más razões, tiveram na primeira linha da nossa cena mediática, e nomeadamente a questão do alojamento, que é particularmente crítica, mas também a questão da segurança. E não me esquecendo do tema da habitação, é evidente que quem chega precisa de muitas coisas, uma delas é ter um teto. Como é que em Oeiras se olha para este tema? De que formas é que o município se organiza também para poder, de algum modo, concorrer para que esse objetivo de dar um teto, ou ajudar a ter um teto a quem nos procura, ser concretizado? Bom, eu acho que as políticas públicas de habitação, de inclusão, começaram há mais de 30 anos em Oeiras, quando o Sr. Presidente teve o sonho de erradicar as barracas. Aí foi o primeiro movimento que houve a nível de integração dos imigrantes. Depois, mais tarde, perto do ano 2000, que já não havia barracas nenhumas, nunca acabou a necessidade de haver habitação. Embora tenha mudado completamente o perfil das pessoas que procuravam, já não era imigrantes, eram outras pessoas no geral. Hoje em dia estamos com uma crise da habitação no país inteiro, como todos sabemos. Oeiras já se posicionou, Oeiras já começou a construir com o PRR, com os fundos do PRR. Temos 80 milhões para construir, vamos construir 2.000 casas para renda acessível e para renda apoiada, em que lá está, todas as pessoas, como eu disse há bocado, se poderão candidatar independentemente do seu país de origem. A legalização é fundamental, tem que ser pessoas que estejam legalizadas no país, claro, para poderem aceder a todos estes benefícios ou todas estas respostas, mas Oeiras olha sempre com... Falando, por exemplo, numa população muito específica, como foi dos ucranianos. Claro que estivemos lado a lado com o ACM desde a primeira hora, e em Oeiras, no primeiro mês, entraram 650 ucranianos. Não demos apoio a 650 pessoas logo naquela altura, graças a Deus não houve essa necessidade, mas realmente tivemos que montar casas, não é abrigos, era casas, porque nós olhávamos para o que se estava a passar no país das camaratas e ficávamos todos horrorizados, não queríamos que as pessoas vivessem nessa indignidade, uma vez que vinham de um cenário que vinham já de tanta fragilidade e tanto sofrimento, que era o que mais faltava, virem para Oeiras estar numa camarata. Por isso arranjámos uma resposta em que todas as pessoas tinham o seu quarto, a sua casa de banho e fechavam a porta e estavam na sua vida. Ainda temos pessoas que estão nesse equipamento que foi montado e estamos agora acionamos a porta de entrada, que é um projeto do IRU com a ACM e com os municípios, para que as pessoas possam arrendar casas, os ucranianos em específico, para que possam fazer face à sua vida e as pessoas que já estão organizadas a trabalhar possam passar a outra fase, que é exatamente o terem a casa própria. Tivemos também a preocupação da língua, claro, a língua é a primeira barreira quando as pessoas chegam e temos muitas aulas de português para estrangeiros, português como língua materna, e há várias pessoas que já usufruíram de essas aulas e já estamos em segundos e terceiros cursos para as pessoas realmente poderem ter uma integração e uma inclusão em condições.
Dar bons exemplos é também um dos objetivos desta nossa conversa. Isso me permite também agora partilhar um pouco a ideia. No caso do Grupo Elo, nós temos um projeto bem sucedido no Algarve, de alojamento, de pessoas que vêm trabalhar connosco, que trabalham até na hotelaria e em São Bartolomeu de Messinos, e que têm um espaço com toda a dignidade, com qualidade de vida, inclusivamente, para poderem desenvolver a sua vida para além do trabalho. Mas, obviamente, também estamos aqui para ouvir o que é que um grupo como o Grupo Pestana e as Pousadas de Portugal... Eu aproveitava esta deixa da Sra. Vereadora para me referir àquela que foi a nossa prática, foi e ainda continua a ser a nossa prática no domínio do acolhimento da comunidade ucraniana. Isso é um caso à parte, porque é um caso que mistura duas componentes. A componente que temos falado até agora de imigrantes trabalhadores e de imigrantes na nossa dimensão de responsabilidade social como país e nós como empresa. Uma vez que também tenho a minha área de atribuições, responsabilidade social dentro do Grupo Pestana, com a minha colega Marta Castelão Costa, que está ali, e o que é que nós fizemos? No princípio de março do ano passado, portanto, 10 dias depois da guerra ter começado e de terem começado a chegar ao nosso país refugiados, não é? O que nós fizemos foi o seguinte: em 3 hotéis da Grande Lisboa, um na Rua Brancamp, um em Sintra e um em Cascais, não temos nenhum hotel em Oeiras. É uma ideia. Ainda, logo vemos. Mas, portanto, em Lisboa, Brancamp, em Sintra e em Cascais, nós atribuímos 10 quartos, disponibilizamos 10 quartos em cada um dos hotéis para as pessoas que estivessem a chegar e para as quais nós fôssemos um primeiro teto. Há bocado falou-se aqui, ter um teto. Ok. E qual era a tipologia desses quartos? Eram quartos com kitchenette, são T1s, de maneira que normalmente era mãe e 1 ou 2 filhos, mas havia, em alguns casos, maridos, porque com mais idade, ou porque não eram ucranianos e, portanto, podiam sair, ou pessoas séniores, portanto, as famílias não eram todas de 2 nem 3, dependia, e então o que nós fazíamos era acolher essas pessoas nestes diferentes estabelecimentos, atribuindo-lhes o alojamento com o pequeno almoço, isso estava incluído, e depois, em apoio com as nossas associações, no caso concreto com a SOUMA, que obtinha cabazes de alimentos com ingredientes que entregava semanalmente nos diferentes hotéis, para que as pessoas na kitchenette, por isso é que os quartos eram todos com kitchenette, pudessem fazer a sua comida de acordo com os seus hábitos e pudessem ter a sua mesa de família. Não era um quarto, era um T1, que era para ter a noção mais próxima de família. Fizemos isso e esse foi o primeiro momento. Mas depois começámos a ver, está bem, mas as pessoas... temos que dar um projeto de vida, porque estar aqui... Quanto tempo é que isto vai demorar? A guerra, quando é que acaba? Não sabemos. Então, começámos logo a seguir. Qual foi a nossa prática? Fazíamos isto e passado 2, 3 dias, não era à porta, primeiro as pessoas eram acolhidas, eram tratadas, dormiam, não haviam bombas naquele dia, pronto. Temos a sorte de viver num país que não apenas é seguro, mas é tranquilo. Ainda por cima, estando no Hotel de Sintra, ao pé do Golfo da Beloura, portanto aquilo é uma paz. E, portanto, nós começamos a perguntar às pessoas, olha, e quer trabalhar? Porque depois, e houve pessoas que disseram, não tenho, não posso, outras quero, e então depois tínhamos um outro problema que era tratar das crianças. Tratámos dos empregos e tratámos das escolas. E foi uma coisa que também correu muito bem, porque houve aqui realmente uma conjugação de vontades. Nisso nós podemos não ser, como país, como empresa, podemos não ser muito organizados, mas as coisas funcionam, de facto. E nós pusemos entre aspas, nossas crianças na escola e começamos a dar emprego àquelas pessoas, com uma
regra básica, que era quem falava uma língua ocidental, designadamente o inglês, mas podia ser também alemão ou francês, já lhe conseguimos dar uma profissão de maior visibilidade. Quem só falava ucraniano, independentemente da posição de origem, da sua profissão que tinha na Ucrânia, depois tinha que ir para a retaguarda, então era housekeeping, copa, porque não precisava, são trabalhos mais repetitivos, em que se explica, e depois temos lá sempre gente que já falava essa língua e que lhe podia explicar, e portanto, trabalhos mais repetitivos e com menos contacto com o público, e foi assim que acolhemos dezenas e dezenas de trabalhadores, que a partir daí não estavam em Lisboa, Cascais e Sintra. Estão no Porto, estão na Madeira, foram e estão. Estão vinculados neste momento às empresas do grupo? Sim, em Porto Santo, onde havia emprego, e lá está, a pessoa refugiada, tanto faz estar no Marquês de Pombal, em Lisboa, como estar em Alvor, não é? Portanto, nós, para essas pessoas, garantimos... É aquela coisa, é o princípio da igualdade, não faz diferença. Só com um tratamento mais favorável. O princípio da igualdade com um tratamento mais favorável, porque demos a todas elas alojamento, incluindo aquelas que tinham família, as respectivas famílias. Eu tenho aqui a indicação de que neste momento ainda temos, além dos nossos trabalhadores, temos 11 pessoas que moram com os nossos trabalhadores que não trabalham para nós. Mas quer dizer, são filhos das pessoas que trabalham connosco, então e vão morar onde? Claro que moram nos nossos apartamentos, designadamente em Alvor e em Porto Santo. Já agora só, também para sublinhar um ponto que já aqui foi falado, realmente, depois da legalização, que esse é um tema que é exterior às empresas, a verificação das habilitações e da proficiência profissional nós conseguimos fazer. Por exemplo, temos para muitas situações tivemos os casos que eu disse, empregado de mesa, empregado de recepcionista, se falasse uma língua ocidental, ou copa. Mas, por exemplo, em Porto Santo, o número 3 do estabelecimento foi uma pessoa que veio nessas condições. E que progrediu? Não, é porque já tinha essa experiência. Trouxe-nos o currículo a dizer tinha sido guest em Odessa, porque Odessa era um destino turístico. Falava as línguas que... Fala inglês, portanto, fala inglês. E acrescentou o que nós precisávamos e então tínhamos duas pessoas com essa categoria. Uma, digamos, ficava a cuidar da comunidade portuguesa, que falava português, e a nossa colega ficou entregue, digamos, à comunidade dos nossos clientes estrangeiros. Falam inglês, ela fala inglês, está resolvido. Continua lá, hoje é o número 2 do Porto Santo. Portanto, quando a situação não é a diretora, está logo a seguir. Quando as habilitações e a proficiência profissional se adequa às funções que exerce, qual é a dúvida? Já qual é a diferença? Em andamento o comboio... É por isso que eu dizia, é o princípio de igualdade, é o princípio da indiferença. O direito à indiferença. Já que fizemos o carrossel dos bons exemplos a funcionar, Sr. Alto Comissário, com certeza também de experiências da sua vida profissional em que teve a oportunidade de perceber que uma empresa acertou na MUX. Pode-nos partilhar connosco um caso? Estes exemplos em que as empresas procuram ter a sua visão e o seu posicionamento não só como empregadoras de trabalhadores, mas também como agentes de responsabilidade social e poder aliar as duas vertentes. Ainda recentemente, uma entidade que trabalha através do desporto, mas com o objetivo da inclusão. Então, começam a trabalhar competências com migrantes, refugiados, a partir da prática desportiva, mas com a perspectiva de, a partir daí, trabalhar as outras dimensões, nomeadamente a empregabilidade. E é esta conjugação de dimensões que é muito importante e que, na verdade, pode fazer a diferença
quando estamos a tratar de públicos mais vulneráveis, neste caso estamos a falar de migrantes que chegam a um contexto desconhecido, que eles próprios desconhecem, mas que também do lado das empresas os desconhecem a eles, e pode-se trabalhar numa perspectiva mais integrada. E uma das questões fundamentais que esta entidade nos estava a colocar, não só a prática desportiva e o trabalho de competências através de outras atividades que complementam a vida do dia-a-dia, mas também as mentorias. E isto é válido para várias outras entidades, desde o ensino superior às empresas e até às próprias autarquias. A possibilidade de ter um acompanhamento personalizado e de proximidade. Garantir que aquelas pessoas ultrapassam as frustrações, os obstáculos que para elas são maiores do que para outras pessoas que já conhecem o nosso contexto nacional ou o contexto local, e é este acompanhamento de proximidade, muitas vezes à base de mentorias, que garantem que aquelas pessoas vão compreendendo o processo desde o início e a questão de entender quais são as necessidades iniciais. O que é que aquelas pessoas precisam no primeiro momento após a chegada a Portugal. Se calhar é muito difícil pensar que elas vão entrar num posto de trabalho e vão começar a trabalhar. Se calhar precisam de 2 ou 3 dias de entender primeiro o contexto, que a empresa também as possa conhecer a elas e perceber um pouco de qual é a sua história, o seu enquadramento, e a seguir começar a trabalhar nas competências e ter alguém que se responsabilize efetivamente por aquela pessoa, por acompanhá-la. Tem uma dúvida, não sabe como dirigir-se ao centro de saúde, se calhar acordou, não se sente bem, como é que faz? Precisa de ir ao hospital. Chega ao hospital, é um mundo, e se calhar um mundo completamente desconhecido para pessoas que vêm de contextos muito diferentes do nosso. Ter esta possibilidade de desenvolver programas que permitam um acompanhamento de proximidade, e temos vários exemplos deste tipo, acontece também em múltiplas entidades, é muito importante, e alia esta perspectiva das entidades, não só na sua atividade específica, não é? Se for uma empresa tem um negócio concreto, se for uma autarquia tem o seu papel, é perceber de que forma é que podem complementar, e também as parcerias, o trabalho em parceria é fundamental, e muitas vezes as empresas aliam-se a outras entidades para poderem providenciar este acompanhamento mais robusto. Por exemplo, uma empresa que quer acolher alguns refugiados talvez tenha dificuldade em fazer o acompanhamento na sua totalidade enquanto empresa, mesmo considerando a sua área da responsabilidade social. Mas se fizer uma parceria com uma entidade da sociedade civil, com uma associação ou com outra entidade com esse cariz mais social, pode criar um impacto maior, robustecer o seu acompanhamento. Portanto, eu destacaria estas 2 boas práticas, a possibilidade do acompanhamento de proximidade, as mentorias, e também a possibilidade das parcerias, de perceber quem podem ser os parceiros para auxiliar neste processo de acompanhamento. Então vamos agora ao lado escuro da lua, porque evidentemente que as boas práticas são até agradável partilhá-las, mas por vezes cometemos erros, e esses erros também nos trazem lições de vida e para as nossas responsabilidades profissionais. Da sua experiência neste tema, o que é que acha que não se deve fazer ou que quando se fez não correu lá muito bem? Nós tivemos vamos dizer, uma experiência complicada quando foi do acolhimento dos sírios, em 2016. Não sei o que é que poderia ter sido feito para ser evitado, isso eu não sei. Eu acho que não era ao município que cabia isto, eu vou explicar rapidamente. Dentro dos 20 e tal pessoas que nós acolhemos, 2 eram da Al-Qaeda. Identificadíssimos, tudo, mas nós não tivemos conhecimento. O que é que aconteceu? Passado uns tempos, a Polícia Judiciária contactou o município, que precisava de falar, etc. Eu estou a falar nisto porque isto já foi público, já saiu nas notícias, eles já foram presos, etc. Já foram presos em Setúbal e tudo, por isso já se pode falar do caso. E nós não podíamos falar e, de repente, as nossas técnicas estavam a ser ameaçadas, diziam coisas, que elas acompanhavam a todo lado. Foi a primeira vez que acolhemos refugiados, por isso elas andavam tipo mães. Era o Serviço Nacional de Saúde, eles acordavam, ai, dói-me tanta cabeça. Lá iam elas para o hospital com os senhores porque doía a cabeça, etc. Até que um dia eles quiseram ir não sei aonde, elas disseram que não. E o que é que aconteceu? Eles disseram, eu sei onde é que tu moras. O teu marido tem olhos azuis. Moras na rua tal, tal, tal. E elas ficaram tipo em pânico. O que é que se está aqui a passar?
coincidiu com a altura que a Polícia Judiciária começou a fazer questões e realmente nós acabámos por, nessa altura eles estavam a abrigo de um protocolo com a ACM que arrendavam casas e quando aquilo terminou, foi mais ou menos 18 meses, nós dissemos que não íamos dar continuidade e eles foram-se embora para Setúbal. Agora, mas a minha questão é, deveria o ACM identificar estas situações? Eles já estavam identificados desde que vieram, que a Polícia Judiciária disse-nos foi que não podiam fazer nada em terreno porque eles em Portugal não, tinham uma conduta exemplar, mas estavam identificados como crimes contra a humanidade, coisas horrorosas, mas cá, enquanto eles não se portassem bem, não podiam fazer nada. Não deveriam alertar, não deveriam, não sei, deixo isto no ar porque... Na prática, por exemplo, no caso das empresas, quando nós estamos a recrutar, não recrutamos só competências, não é? Nós estamos a recrutar pessoas, atitudes, histórias de vida, potenciais. No vosso caso, se diz que recruta-se pela competência e despede-se pela atitude. Acho que é assim uma coisa assim. Mas pronto. Faz favor, desculpa. E no caso do seu grupo, falando agora das coisas que não se devem fazer, o que é que vos correu mal? Se é que vos correu mal alguma coisa? Também não queria aqui estar... Olha, correu-nos mal, por exemplo, um caso de uma pessoa sem abrigo em Lisboa, sem abrigo, não vou dizer nacionalidade, mas estrangeiro, de um país africano, que nós fomos que alguém contactou e que entendeu que sim senhor queria vir trabalhar e foi trabalhar e foi um problema muito grande porque não se articulava com os outros colegas e a certa altura pediu admissão e foi-se embora passado um mês e tal, apesar de nós lhe estarmos a dar alojamento, comer, porque sendo o nosso trabalhador tem direito à alimentação e não funcionou. Portanto, e a pessoa foi-se embora outra vez. É uma situação residual face à sim, experiência residual. global que tem de integração. Sim, isso não aconteceu, isso correu mal, a pessoa saiu, mas globalmente a nossa experiência é positiva no relacionamento com outras entidades, quer do Governo da República, quer dos governos regionais, particularmente do Governo Regional da Madeira, onde temos a nossa grande força. Temos uma pousada na Horta, temos uma pousada em Gradurismo e um hotel em Vila Franca do Campo, na Ilha São Miguel. Mas digamos que não é comparável em termos da presença que temos na Madeira e, portanto, também quero sublinhar o bom relacionamento com as entidades e não temos nenhuma situação digna de registro para além desta, que pelo menos como lembro. Agora que nos aproximamos do final da nossa conversa, lançava-lhe o repto de dirigir uma mensagem a todos aqueles que têm responsabilidades empresariais. O que é que eles podem fazer? O que é que nós podemos fazer para que as nossas empresas, as nossas organizações contribuam positivamente para uma integração inclusiva dos migrantes? Sim, senhor, muito obrigado. Sendo a minha última intervenção, gostava de sublinhar a importância do vosso Elo e a Talentor, como nosso parceiro, já há bocado referi, teve na organização desta conversa, aliás, muito agradável, e agradeço também à senhora Alta Comissária e à senhora Vereadora, e gostava de dizer 2 ou 3 palavras para terminar. Primeiro, a contratação de trabalhadores, qualquer que seja a nacionalidade, para uma empresa de capital intensivo como é a nossa, é uma absoluta necessidade. E a contratação da diversidade é uma questão de inteligência. É uma inteligência. Se nós tivermos uma pluralidade, também temos um painel mais composto, mais rico. Diversidade aqui não é problema, acrescenta. Portanto, é uma questão de inteligência. E eu queria dar uma palavra de confiança no futuro. Nós estamos realmente a passar um momento de dificuldade, porque há escassez, provavelmente, tirando as questões que nunca se sabem, da evolução da guerra ou da questão financeira. Enfim, parece que hoje as bolsas deram melhores sinais, mas quer dizer, que são coisas que estão longe, mas que enquadram e dificultam a nossa atividade.
naquilo que concerne aos vetores essenciais da nossa atividade, o mais relevante neste momento é a escassez de recursos humanos. Mas eu acredito que nós vamos ser capazes de, contratando, aproveitando as possibilidades que temos da nossa ligação até à diáspora, que é portugueses que estão lá fora e que podem regressar, às comunidades imigrantes que temos na Venezuela, na África do Sul, nos países da Europa e aos países da lusofonia, em primeiro lugar, mas à Europa, mas ao mundo no conjunto. As fronteiras, o vírus mostrou que não há fronteiras. Quer dizer, as fronteiras existem do ponto de vista político, mas as pessoas são todas as mesmas, as pessoas globalmente somos semelhantes, portanto, confiança no futuro, vai correr bem. E, Sra. Vereadora, para terminarmos esta nossa sessão, também que mensagem é que gostaria de dirigir, neste caso a responsáveis empresariais, a gerentes, a diretores e empresários? Bem, primeiro quero agradecer ao Wello tudo o que fazem no âmbito da responsabilidade social e por serem um membro tão ativo desta maravilhosa rede que é o Programa Oeiras Solidário. E também dizer aos empresários, aos CEOs, a todos os dirigentes das empresas, que o município de Oeiras, através do Programa Oeiras Solidário, pode ser um excelente parceiro, não só nestas questões, como estávamos a falar, de mentorias, de identificar instituições, associações que possam apoiar as empresas nesta integração, como também a dinamizar ações e atividades que fazem com que as empresas e os seus trabalhadores se sintam parte de todo este território maravilhoso e extraordinário que é Oeiras. Senhora da Comissária, não sei se também vivem em Oeiras. Sim. Inspirada por estas palavras. Que palavras também deixaria no fim desta agradável conversa? Muito obrigada também ao Wello pela oportunidade de termos esta partilha e de colocar as questões positivas, mas também saber lidar com as questões negativas, porque isso é importante para todos nós no nosso dia-a-dia. E entender que há várias entidades que trabalham em conjunto e que podem ser parceiras neste processo, que é de reconhecer a importância da imigração, dos migrantes, nas suas várias formas, cá e no estrangeiro, para o nosso desenvolvimento, para aquilo que é a nossa possibilidade de progredir e prosperar. E o Alto Comissariado para as Migrações é uma dessas entidades e, portanto, sintam-se todas as empresas e autarquias convidadas a serem também nossas parceiras e a desenvolvermos ações em conjunto para este fim de podermos retirar, de facto, o maior proveito possível deste mundo que é global e que nos une a todos. O Alto Comissariado para as Migrações, como também muitos já saberão, está num processo de fusão com aquilo que será a nova Agência Portuguesa de Migrações e Asilo e a APMA, mas desde já posso assegurar que será uma agência que dará continuidade também a este propósito de trabalharmos em conjunto para migrações que sejam sustentáveis e que garantam a dignidade e o progresso de todos os envolvidos. Obrigada. Nós é que agradecemos. E à boleia da mensagem de confiança que foi aqui transmitida, eu me a fechar apenas com 2 ou 3 ideias, sublinhando aqui aspectos que acho que reúnem o consenso de todos quantos tiveram a oportunidade aqui ou em casa ou no trabalho de acompanhar este nosso podcast. Mas sem dúvida que descurar o tema da imigração não é opção para empresas que, por um lado, queiram tomar a dianteira no mercado de trabalho, mas que, por outro, também queiram agir pelo exemplo e pela demonstração de capacidade cívica de contribuir para uma sociedade digna e melhor organizada. Seja então por exigências de mercado, seja pelo repto de termos uma visão sustentável de sociedade, o peso da responsabilidade de procurarmos impactar positivamente na integração positiva das populações migrantes é incontornável. É tempo então de assumirmos esses compromissos que contribuem para uma percepção positiva, solidária, inclusiva do papel dos migrantes no presente e no futuro da sociedade portuguesa. Esperamos que o debate de hoje tenha contribuído para esse magno desígnio e resta-me agradecer em nome da Wello
aos nossos convidados que tão amavelmente partilharam connosco esta hora de conversa e desejar que os que estão a acompanhar, os participantes que estão a acompanhar em casa, possam também desta conversa retirar ilações que contribuam para que no final da nossa ação coletiva tenhamos esse país mais próspero, mais inclusivo, esse país mais solidário que é o nosso Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado a todos e bom regresso a casa.